Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de maio, sexta-feira, tá chegando mais um final de semana. E agora a gente vai lá para ciências, corrigir aquela tarefinha que ficou. Lembra sobre as características do som? Então vocês vão lá na página 10 de ciências e aí agora eu vou fazer a leitura e aí eu quero que vocês leiam de novo junto comigo, tá bom? Características do som. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós, mas como podem existir tantos sons diferentes como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais? O que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? Né? Como que existem tantos sons diferentes, né? A acústica é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer 3 características do som. Então, a primeira característica, que a gente conversou um pouquinho ontem, é a intensidade. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, de baixa intensidade, ou forte, de alta intensidade. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. E quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Daí eu tenho ali, né, um aparelho de som. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois, na verdade, estamos alterando a intensidade do som, deixando mais forte. Agora a gente vai falar sobre o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudos, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda que a dos homens. Lembra que a Pro falou isso? Que é mais grave. Lembra que a Pro conversou sobre isso, né? Lá na página 11. O som de uma tuba é grave, pois suas vibrações são mais lentas. Já o violino tem um som mais agudo, pois suas vibrações são mais rápidas. Agora a gente vai falar sobre o timbre. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como a identidade do som. A gente também conversou sobre isso, né? A gente tem 2 pessoas chamando o seu nome e você sabe quem é a sua mãe, quem é a sua tia, a gente diferencia, né? Por conta do timbre da voz, tá? Ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Aí eu tenho lá um glossário, fonte sonora. Qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite a nota musical com um timbre diferente. Ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso nos possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção. Então, os instrumentos tocam a mesma nota, mas cada um tem um timbre diferente. É muito legal, né, gente? Ó, reflexão do som. Assim como a luz é refletida em um espelho, a gente quando coloca a luz, ela reflete no espelho, né? Os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas como uma parede. Então ele bate, ele pode ser refletido. Vocês estão vendo a figurinha ali? Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição da nossa própria voz em alguns segundos. A gente vê muito essa questão desse bate e volta do som nos desenhos animados, né? Nos filmes, que a gente fala que é o eco. Quando a gente fala, parece que a gente fala e escuta a nossa voz de volta.
Por que isso acontece? É o reflexo, tá? Ó. Vamos ver onde eu parei. Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição de nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até nossas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, temos o eco, tá? Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até as nossas orelhas. Então, ao ar livre, né, o som se espalha. Então, é muito difícil esse retorno. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatro e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco. Porque imagina, você tá num teatro, eu tô lá apresentando alguma coisa e tudo que eu falo todo mundo escuta de volta, né? Muito ruim no cinema, né? Agora lá assim, ó, você sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas? O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele, igual como o eco. Analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ela leva para captá-lo, o morcego identifica onde a presa está. Gente, vocês estão vendo? Que bichinho mais esperto, né? Agora aqui, ó, na página 13... A página 13 e ali o comecinho da 14 era para vocês confeccionarem os instrumentos musicais, lembra? Então, ó, agora que você já estudou bastante sobre os sons, é a hora de começar a produzir sons. Nessa atividade, você vai montar 3 instrumentos para perceber suas diferentes vibrações e características sonoras. Então, eu tenho ali como fazer um chocalho, como fazer um gongo e um violão de elásticos, tá? E aí, teve muitos alunos, quase todo mundo fez, eu recebi muitas fotos, mas teve gente que não me mandou. Às vezes até fez e não conseguiu tirar foto e não me mandou a foto. Eu espero de coração que todo mundo tenha feito, tá bom? E aí, agora eu faço o que se pede. Ó, como o som é produzido nos instrumentos feitos por você? Complete o quadro com as informações referentes à produção de sons em cada um deles. Então, aqui vocês iam responder de acordo com os instrumentos que foram confeccionados, tá? Ó, instrumento, então eu tenho lá chocalho, gongo e violão de elástico. Como o som é produzido? Então, no chocalho, a areia, né, ou os grãos, ou o arroz que vocês colocaram, batem nas paredes internas do frasco. Como que o som é produzido no chocalho? Você vai chacoalhar para fazer o som. O grão, a semente, o feijão que tá ali, ele tem que bater na parede da garrafa, provocando a vibração que resulta no som. Se a gente colocar um tecido ali em volta das sementes e chacoalhar e não bater na garrafa, o som vai ser abafado, né? O som vai ser mais baixinho. E no gongo, ao bater no fundo da bacia, o metal vibra e o som se propaga. Violão de elásticos. Ao movimentar os elásticos, eles vibram e o som é produzido. Agora, ó, os instrumentos feitos por você são modelos adaptados de instrumentos musicais. Pesquise com quais materiais cada um desses instrumentos são feitos e compare os materiais que você utilizou. Então, o chocalho, em geral, ele é feito de metal, com objetos como miçanga, semente, concha dentro do seu interior, tá? O gongo, a chapa é feita de bronze, latão ou ligas metálicas. Já a baqueta é de metal revestida com feltro, um tipo de tecido ou um couro, tá? Um couro bem fininho. Violão, ele é feito de madeira e as cordas são de nylon ou de aço, ok? Será que o som produzido pelos instrumentos musicais emitem som diferente dos instrumentos que você fez? O que vocês acham? Vocês acham que os instrumentos verdadeiros, reais, eles são diferentes aos sons emitidos? Sim, porque são feitos de materiais diferentes, né? Então, os sons vão ser diferentes, tá? Aí, lá na página 15, lápis na mão. Ó, atividade 1. Analise a seguinte ilustração, que mostra como os ecos são utilizados em diferentes situações. Então, eu tenho um papelzinho ali escrito assim:
Alguns navios produzem ondas sonoras que se espalham na água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltam para o navio, como um eco. Analisando essas ondas, é possível saber, por exemplo, a profundidade do oceano e se existem navios afundados na região. Legal, né? Então, ali eu tenho uma ilustraçãozinha, ó. Na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas sonoras refletidas, tá? Então, vocês iam pintar lá, ó, os traços que representam as ondas sonoras emitidas partem da fonte e se alongam. O contrário acontece com os sons refletidos. Então, ali vocês iam pintar de vermelho o som que tá indo, de amarelo o som que tá indo e de vermelho o som que tá voltando. B. Com qual finalidade os ecos estão sendo usados em cada situação? O golfe... Gente, ó, voltando, acho que eu não expliquei direito, né? Aqui, ó, vocês pintariam de amarelo e aqui de vermelho, tá? Ó. Com qual finalidade os ecos estão sendo usados em cada situação? O golfinho usa o eco para encontrar o alimento. Já o navio usa o eco para mapear o oceano, evitando que colida com uma ilha, por exemplo. Tá? Né? Porque às vezes o navio tá lá e de repente tem uma parte que é mais rasa, né? E o navio pode... Então, esse eco funciona também para ajudar nessa questão. 2. Leia o que Joaquim, Laura e Beatriz disseram. Em seguida, associe à fala das crianças as características do som que se referem. Ó, pernilongos produzem sons muito agudos. E ele está se referindo ao quê? Ao timbre, ao tom ou à intensidade? Quando ele fala que o pernilongo produz barulhinho fininho, né? Muito agudo. Ele está se referindo ao tom. Lembra que o tom ele pode ser grave ou agudo, tá? Aí agora a Laura, ela fala assim: falei baixo, não gritei. Ela falou baixo, não gritei. Ela está se referindo ao volume, né? Então ela está se referindo à intensidade. Depois, a última, que é a Beatriz, o piano tem um som muito bonito. É uma característica do som, então ela está se referindo ao timbre. Ok, era só a página 15? Era só a página 15. A gente tinha aqui, ó, vamos identificar as características do som. Destaque as cartas do jogo dos sons disponível no material de apoio e siga as orientações do professor, né, que não vai dar... Então, esse jogo aqui, depois eu vou rever lá no material de apoio, tá bom? Vou explicar certinho para vocês fazerem. Quem já fez, excelente. E agora, a gente vai lá em geografia, na página 6. Vamos lá, geografia. Pra gente corrigir, eu vou ver se dá pra fazer um vídeo só hoje. Ó, então, geografia, né? A Pro leu com vocês, já a página 6... A Pro leu, eu li a página 6 e a página 7. Eu li tudo. Então, agora, eu li a página 8 também. Então, ali era para vocês fazerem a página 9, aí eu vou ajudar, tá? Ó, com base na leitura das páginas 7 e 8, complete o esquema a seguir. A agricultura é a atividade é a atividade de fazer o quê? O que a agricultura faz? Que tipo de atividade que é essa? É a atividade de cultivar a terra. Escrevam lá. Com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Tudo isso que tá aqui tá lá no texto que a gente leu, tá? Embaixo. Tipos de agricultura, de acordo com o tamanho da propriedade e a produção agrícola. Lembra que a Pro falou ontem com vocês que as grandes propriedades, na maioria das vezes, elas produzem um único produto, né? É utilizado poucos funcionários, porque a maioria é feito com grandes máquinas, né? Com um maquinário, e esses produtos vão para a indústria. As pequenas propriedades, geralmente a terra é cultivada pela família, a gente fala de policultura, eles produzem vários alimentos porque eles produzem em pequenas quantidades, geralmente para consumo próprio ou ali da região, tá? O agricultor familiar, praticada em pequenas ou grandes propriedades? Pequenas propriedades rurais, aí embaixo. O trabalho é realizado pelo próprio agricultor e sua família.
O agricultor utiliza técnicas e ferramentas simples para cultivar vários produtos, que a gente dá o nome de policultura. Aí ali do lado, agricultura comercial, praticada em grandes propriedades rurais. O trabalho é realizado por funcionários qualificados. Nesse tipo de agricultura, utiliza-se alta tecnologia e máquinas para cultivar um único produto, que é a monocultura, ok? Aí, gente, vocês vão pegar a agenda, porque vocês vão fazer a página 10 e a página 11, tá? Mas aí, vocês vão fazer de tarefa. No final de semana, vocês vão ter bastante tarefa, tá? Sinto informar, mas vocês vão ter bastante tarefinha hoje. Mas aí, eu quero o seguinte: a gente vai fazer observação de mapas. A gente já falou sobre isso em sala de aula. E aqui na página, eu tenho tudo mostrando certinho as flechinhas, o que é o que. Prestem atenção na leitura do mapa, olhem todas as legendas, eu tenho as flechinhas indicando o que é o que. A página 10 é para vocês ficarem pelo menos 1 hora ali olhando para ela, lendo tudo, observando, ok? Combinado comigo? Tá. E aí depois vocês vão lá responder ali as questões da página 11 e só, tá? Então, vocês anotem lá, que vocês vão geografia, página 10 e 11 de tarefa. E depois, livro de atividades, página 54, que é ciências, e vocês vão fazer página 54 e 55, até o exercício 4, tá? Da página 55, até o exercício 4 só. Depois, vocês vão fazer página do livro de atividades ainda, 63, ó, a página 63, que é de geografia, 64 e 65, ok? Então, eu vou repetir de novo. Tarefa, na apostila, geografia, página 10 e 11. Livro de atividades, página 54 e 55 até atividade 4. Depois, página 63, 64 e 65. Tá bom? Então, é isso de tarefa. Vocês vão ter hoje, amanhã e depois para fazer 3 dias, tá? Então, se concentrem, façam com atenção, tá bom? E é isso, se cuidem. Bom final de semana, fiquem com Deus. Aproveitem bastante o final de semana, tá bom? E segunda-feira a gente volta. Um beijo.